Olá, pessoal. Eu sou a Neuza Maria Bojiquian, conforme combinado na nossa última apresentação, e estamos aqui mais uma vez no ar, apresentando Diálogos, uma iniciativa do INCT INEU. No programa de hoje, e mais uma vez aqui na companhia do meu querido colega Felipe Loureiro, vamos trazer especialmente para aqueles que nos acompanham aqui no canal o tema das eleições nos Estados Unidos, né? A gente está seguindo firme aqui nessa jornada. A nossa proposta hoje é refletir sobre o debate ocorrido ontem, 7 de outubro, entre os candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos, o atual vice-presidente Mike Pence e a senadora Kamala Harris. Mas antes, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o debate do dia 29 de setembro, quando tivemos o primeiro debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos, né? O atual presidente Donald Trump e Joe Biden, que foi vice na presidência de Barack Obama. O debate foi muito criticado, estava aqui conversando com o Felipe, ele falou que aquilo foi um não debate, né? E muitos já ouviram ou já leram sobre isso bastante, mas eu creio que seja importante a gente resgatar aqui alguns pontinhos principais de lá, para a gente ter uma base aqui de comparação com o debate de ontem, né? Eu acho que isso a gente tem que fazer com que os dois ali conversem, né? E então, no famigerado debate que deixou o moderador, aquele respeitado jornalista, né, o Chris Wallace, hoje âncora da Fox News, né, ele ficou enlouquecido. Eu fiquei assim desesperada por ele, mas ele ficou totalmente descompensado, né? Trump e Biden, assim, encenaram ali algo que a gente, por mais que a gente pudesse imaginar quando o Trump tá atuando, né? Mas aquilo realmente superou todas as expectativas. A realidade foi bem pior. Bom, mas eles tocaram muito amplamente, assim, de uma forma muito generalizada, para a frustração, né, de todos nós que estávamos esperando algo mais substantivo, nas questões centrais, nas questões consideradas principais aí nessa corrida presidencial. Eu tomei nota aqui de alguns destaques que foram feitos e começo pela questão da política, que eu chamo de política judicial, né? Que aliás, foi o nosso tema no episódio passado aqui com a nossa colega Celi Cook, né? E, bem, sobre a Suprema Corte, o Biden argumentou que a decisão sobre o preenchimento da vaga aberta com o falecimento da juíza Ruth Bader Ginsburg caberia aos eleitores de 2020, né? Trump, de bate-pronto, já respondeu. Os eleitores de 2016 já decidiram isso. Então, do que tem que esperar? Vamos rápido com isso. E sobre a pandemia de Covid-19, o Biden disse que Trump fez um trabalho catastrófico. Foi um fracasso, completamente desorganizado, né, ao lidar com essa crise, e apontou que o Trump não estava mesmo preparado, não deveria estar ali naquele lugar para assumir, né, para desempenhar aí e tomar as iniciativas necessárias para aplacar os danos dessa crise. E Trump retrucou dizendo que as coisas teriam sido muito piores se Biden estivesse no comando. Ou seja, então ele não tem nenhum problema com a performance dele própria, né? Sobre a crise econômica, o moderador ele quis saber como seria a recuperação, né? Se seria em forma de V, né? Que significa uma queda rápida e uma recuperação também rápida, né? Ou se seria em forma de U, que é com aquela ideia da recuperação mais lenta, se seria em forma de L, né? Sem qualquer recuperação, ali estacionaria ali numa performance ruim da economia e assim seguiria. Ou em forma de K, que seria um rápido declínio com com uma subsequente divisão aí que estaria aí mostrando os vencedores e os perdedores, né? Para ficar nos termos aí que os norte-americanos gostam tanto.
Trump não quis saber de letra alguma, não. Ele falou, não, larga a mão disso, vamos para o que interessa. Limitou-se a dizer que a economia se recuperou muito bem e que assim continuará. E Biden, claro, rebateu dizendo que não, a realidade era completamente diferente. As coisas ali eram completamente diferentes e que o próprio eleitor poderia perceber isso ali nas necessidades que estavam batendo à porta de cada um. Também trouxeram a questão do racismo e da violência policial, né? O Trump quis convencer o público que ele é conciliador, olha, veja bem, e que o aumento da criminalidade em várias cidades dos Estados Unidos seria resultado das políticas das autoridades locais, ou seja, dos prefeitos democratas. Só que o próprio moderador destacou que o aumento da criminalidade também estava acontecendo mesmo em cidades sob a administração dos republicanos. Então, aquilo não fazia nenhum sentido. A questão e sobre a questão do desfinanciamento da polícia, né, que Trump tentou atacar Biden, acusando ele de que essa seria a intenção, né, o plano dos democratas, e o Biden respondeu dizendo que poderia resolver essa questão da violência com um plano de policiamento comunitário, né? E com isso aplacaria a criminalidade e também os conflitos raciais. E Biden foi bem claro e falou, não, eu não apoio o desfinanciamento da polícia, de modo algum. Tá? Com relação ao emprego também, que é um ponto bastante principal, o Joe Biden citou seu plano para criar empregos por meio do investimento em energia alternativa, né? E o Trump pegou isso rapidinho, já respondeu que Biden estava mentindo, que ele, na verdade, estaria promovendo o tal do New Deal verde, né? O Green New Deal. E Biden foi categórico, disse, não, eu não apoio isso. Mas também não explicou qual seria esse plano, né? Com relação ao direito de votar, né, integridade eleitoral, Biden encorajou as pessoas a votar. Saiam e vão votar. É isso que importa. Enquanto Trump alegou que há fraude generalizada, é claro, sem apresentar nenhuma prova, né? Isso é óbvio que é como sempre, né? E disse que o voto por meio do correio, né? Não estaria garantido, né? Ele teria muitas dúvidas e de alguma, né, de certa forma, ele desestimulou o eleitor a votar. Né? O eleitor dele sai, vai votar presencialmente, mas o eleitor democrata normalmente faria isso por correio. E quando questionado se aceitaria o resultado da eleição, Biden disse que sim, claro, para mim não tem nenhum problema. Enquanto Trump deu uma resposta aí em dúvida, deixou dúvidas, né? E deu, na verdade, quase deu uma indicação de que não aceitaria, né? Mas ele não foi categórico nisso. Bom, colocada essas observações, eu agora vou passar para o meu colega Felipe Loureiro aqui para interagir com a gente e ele comentar o debate de ontem, né? O debate entre os candidatos a vice. Aliás, né, Felipe, dá para a gente dizer que nunca antes na história dos Estados Unidos o papel do vice-presidente ganhou tanta projeção, né, tanta importância como nesse ano de 2020. Então, eu começo aqui te provocando, né? Como você avaliaria a performance dos dois candidatos nesse debate? Fala aqui conosco, por favor. Olá, Neuza, todos e todas, espectadores e espectadoras aqui do Diálogos e meu, prazer de novo estar aqui discutindo com vocês. Eu começaria, né, muito bem, Neuza, você colocou, lembrando aos nossos espectadores o quão importante era esse debate. Né? Por que esse debate para candidato a vice-presidente ganhou a centralidade que ele ganhou? Primeiro, porque ele pode ser o último debate dessas eleições norte-americanas. Né? A gente sabe que o Trump contraiu o coronavírus, né, recentemente, apesar de ele dizer que participará dos outros debates que estão programados, os dois outros debates que estão programados, dia 15 e 22 de outubro, a gente ainda não tem certeza se de fato esses debates vão ocorrer, especialmente o debate do dia 15, né, tendo em vista que ele está tão próximo de nós. Então, como esse pode ter sido o último debate, né, da campanha, obviamente que isso trouxe uma centralidade enorme. Né? O segundo ponto é porque tanto Trump e Biden, independentemente de quem ganhar, né, serão os presidentes mais velhos a assumir o cargo na história do presidencialismo norte-americano. Trump vai assumir o cargo
né, se ganhar a reeleição com 74 anos e o Biden tem 77 anos. Né? Então, evidentemente, numa situação dessa, os candidatos a vice-presidente, né, ganham uma centralidade enorme, tendo em vista que os candidatos a presidente são, né, pessoas que já têm uma certa idade. Um outro aspecto importante é porque o Biden não se comprometeu a concorrer à reeleição. Então, isso tornou a figura da Kamala Harris, da senadora Kamala Harris, ainda, né, mais central, né, porque se o Biden ganha, não há uma garantia de que ele, de fato, vai concorrer, né, à reeleição. E é evidente, como você bem colocou, porque o último debate que a gente teve, o primeiro, né, e até então o único debate que a gente teve na campanha entre Trump e Biden, né, foi um não debate, foi uma situação em que o Trump interrompeu o Biden em vários momentos, interrompeu o moderador Chris Wallace em vários momentos, ficou muito difícil para os espectadores conseguirem entender o que estava acontecendo, né? Então, de fato, como não foi um debate, ou foi muito difícil entender o que de fato aconteceu no dia 29 de setembro, isso tornou o debate, né, que aconteceu ontem entre os candidatos a vice-presidente extremamente central. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, porque que o debate de ontem ganhou a centralidade que ele ganhou e merece, né, um diálogo usineu especial para ele. Né? Um segundo ponto que eu acho que vale a pena aqui ressaltar para os nossos espectadores é o quanto o Pence, a candidatura Trump-Pence, vem numa situação delicada. Né? Então, se a gente olha as pesquisas de opinião que saíram nos últimos dias mostram que depois do não debate do dia 29 de setembro, a distância, né, entre Biden e Trump nas pesquisas nacionais aumentou. Há pesquisas que mostram a distância de 14 pontos percentuais favoráveis ao Biden, né, em detrimento do Trump, em pesquisas nacionais. Mesmo quando a gente olha para pesquisas em estados pêndulo, todos os estados que o Trump ganhou em 2016 contra Hillary Clinton, por exemplo, Flórida, Arizona e os 3 estados pêndulo, né, do Rust Belt norte-americano, Michigan, Pensilvânia e Wisconsin, em todos, nas últimas pesquisas, o Biden está na frente do Trump. Né? No caso da Flórida e do Arizona, a distância ela é pequena, a gente está falando aí de poucos pontos percentuais, 3 pontos percentuais, mas no caso dos estados, né, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, a distância está chegando a 7, 8 pontos, quase batendo aí a casa dos 2 dígitos. Então, a situação eleitoral, né, da campanha do Trump e do Pence não é uma situação simples. Ele chegou, digamos, no debate numa situação mais enfraquecida e precisava usar o debate, evidentemente, para se fortalecer. Além do fato, né, eu diria que a situação dele era uma situação também frágil, porque ele era e é, né, o chefe da força-tarefa responsável pela política contra o coronavírus da administração Trump, né, que é uma verdadeira catástrofe. Então, ele estaria ali respondendo diretamente sobre as atitudes em termos de políticas públicas que a administração Trump fez ou não fez com relação ao coronavírus. Além do fato de que, recentemente, a própria Casa Branca se transformou no epicentro do vírus. Não só o Trump pegou o vírus, como ele conseguiu transmitir o vírus para Deus e mundo. Né? Só na Casa Branca, pessoas relacionadas à Casa Branca, 21 pessoas estão infectadas. Né? Recentemente, no caso da nomeação da juíza, a juíza Barrett, que não foi nomeada ainda, que tem essa batalha judicial, se ela vai ser ou não nomeada, né? Na cerimônia em que o Trump indicou a juíza Barrett, você tinha várias pessoas juntas, uma aglomeração completa, mesmo que ao ar livre, né? Mas uma aglomeração gigantesca, as pessoas sem máscara, e ali, muito provavelmente, você teve um processo de infecção quase que generalizada, porque o Trump já estava provavelmente infectado, né, quando ele fez a nomeação da juíza Barrett. Né? Então, há aí um contexto em que o Trump e o Pence, a candidatura Trump-Pence, chega nesse debate precisando, de fato, né, obter pontos. E a minha avaliação é que tanto a Kamala Harris quanto o Mike Pence, eles tiveram pontos positivos e negativos no debate. Acho que a gente poderia trazer aqui esse elemento para os nossos espectadores. Mas, antes de tudo, o que me chamou muito a atenção, não houve nesse debate o que aconteceu no passado, né, que foram interrupções sucessivas, né, de um candidato contra outro candidato. Isso não aconteceu. Acho que o espectador conseguiu entender os pontos de ambos os lados muito claramente. Eu não sei se você concorda comigo, né, mas acho que houve muito mais clareza para entender, né, os argumentos e os pontos de ambos os lados. As interrupções foram bem menores, apesar, né, das interrupções terem acontecido.
e especialmente o vice-presidente Pence não ter respeitado em várias oportunidades o tempo de fala dele, né? Ter desrespeitado, portanto, a moderadora, que era Susan Page, da US Today. Né? Em vários momentos ela tentava interromper o vice-presidente e ele não parava de falar. Houve momentos em que a Kamala Harris teve que, de fato, falar: olha, eu estou falando, você precisa respeitar o meu direito de fala. Então, não é que não foi, digamos, um debate sem eventos, mas em comparação ao que aconteceu no dia 29, teve bem menos interrupções. Agora, me chamou muito a atenção, queria depois também te ouvir nesse sentido, me chamou muito a atenção o fato de que as perguntas que a moderadora fez, tanto para o Mike Pence quanto para a Kamala Harris, várias perguntas não foram respondidas. Eles usavam o tempo de resposta para falar sobre, basicamente, o que eles queriam falar, né? E não respondiam as perguntas, né, da Susan Page. Então, vou dar exemplos tanto do lado do Mike Pence quanto do lado da Kamala Harris. Do lado do Mike Pence, por exemplo, a Susan Page perguntou o que ele faria, né, se o Trump, de fato, não aceitar o resultado das eleições, que foi algo que o Trump claramente, né, não disse que não se comprometeria com o resultado das eleições. O Mike Pence não respondeu, né? Que era uma resposta fundamental para o vice-presidente, né, colocar ali na frente de todos os norte-americanos e do mundo, na verdade. Ele não respondeu. Também perguntado se ele considerava a China adversária e inimiga, também não respondeu. Se ele considerava que o aquecimento global é uma ameaça existencial, não respondeu. Se ele havia conversado com o Trump sobre questão de sucessão em caso de emergência, né? O Trump está doente. Né? Houve um debate, o que aconteceria? O Mike Pence está minimamente aclimatizado sobre como ele tocaria, né, a Casa Branca caso o Trump ficasse de fato impossibilitado de assumir? Também não respondeu. A Kamala Harris também, eu diria, houve várias oportunidades em que ela foi perguntada pela Susan Page, também não respondeu. Né? A questão de quanto o Green New Deal é parte da campanha. Acho que esse seria um ponto fundamental ela esclarecer, né? Inclusive esclarecer por que o Mike Pence e o Trump eles usam da desinformação para dizer que a candidatura do Biden é uma candidatura controlada pelos radicais do Partido Democrata, supostos radicais do Partido Democrata ou a ala mais esquerda. Mas quando você compara, por exemplo, o Green New Deal, né, do Bernie Sanders e da Alexandra Ocasio-Cortez, deputada, né, de Nova York, que fala em acabar com emissões de carbono em 10 anos, um plano super audacioso de investimento, né, em energia renovável, etc. E você compara com o plano do Biden, né, e aí eu convido aqui os nossos espectadores a entrar no site da campanha, tem uma diferença muito grande. O Biden fala, por exemplo, em acabar com a emissão de carbono até 2050. Né? A questão do fracking, né, que é o fraturamento hidráulico para extrair óleo e gás natural, também, né, isso a Câmara conseguiu dizer, né, que a campanha não é contra fracking, mas ela poderia ter sido mais específica, né? Ou seja, deixar claramente ali posto que a campanha ela é contra fracking em terras federais e em novas extrações, mas nas extrações que já existem, elas continuariam acontecendo. Enfim, ela não respondeu essa questão do Green New Deal claramente. Ela não respondeu, acho que esse é um ponto, ela foi muito bem na pandemia, a meu ver, ela foi muito bem na discussão da pandemia, ela deixou claro, como o Biden não conseguiu deixar claro no debate do dia 29, as inúmeras falhas da administração Trump com relação à pandemia. Mas num ponto eu acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais específica quando a Susan Page perguntou para ela o que a administração Biden faria de diferente. Ela levou muito tempo para explicar por que a administração Trump falhou, né? Mas ela falou muito pouco sobre o que a administração Biden faria de diferente. Também não respondeu se havia conversado com Biden, né, com relação à sucessão, e, obviamente, era um ponto que a gente sabia que o Mike Pence ia levantar. Ela não respondeu, como o Biden também não respondeu, se os democratas, caso ganhem a Casa Branca, né, e caso ganhem as eleições para o Senado, e evidentemente mantenham a maioria na Câmara de Representantes, se eles vão aumentar a Suprema Corte ou não. Né, o que o Mike Pence chama de packing the Supreme Court. Se eles vão, de fato, aumentar o número de juízes da Suprema Corte. Aí eu acho que vale a pena lembrar aos espectadores que a Constituição norte-americana não estabelece um número máximo, né, de juízes para a Suprema Corte, então, supostamente, o Congresso poderia, né, aumentar o número de juízes. E aí tem esse debate, né, dentro do Partido Democrata. Alguns setores defendem que o partido tem que aumentar o número de juízes da Suprema Corte caso, de fato, a juíza Barrett seja nomeada. E a Kamala Harris não respondeu isso. Né? Eu acho que ela, de fato, não quer se comprometer. Eu acho que essa é uma estratégia da campanha
do Biden não se comprometer, mas me pareceu que o Pence conseguiu deixar claro, né, que ela não respondeu. Conseguiu deixar claro para o espectador que essa pergunta estava no ar, né? E eu, obviamente, não tenho aqui uma contra-hipótese de como ela poderia ter reagido a isso, mas eu acho que ficou essa pergunta no ar, né, e ele conseguiu passar essa mensagem. Mas queria te ouvir um pouquinho também sobre a tua impressão, né, especificamente sobre esse tema das não respostas, né, das perguntas que foram feitas e das não respostas. E aí a gente pode continuar falando um pouquinho sobre outros temas do debate a partir disso. Mas queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão também, Neuza. Bom, eu começo concordando que houve um debate, né, em que os candidatos ali, os presentes, conseguiram, de um modo geral, cumprir as regras ali estabelecidas pelos organizadores. Houve, sim, as intervenções, eu até estava ouvindo ontem comentários, né, e eu não me lembro exatamente quem fez isso, mas houve uma contagem que o Pence teria feito uma interrupção 16 vezes, né, interrompido 16 vezes a fala da Harris, e que Harris teria feito esse tipo de interrupção por 9 vezes. E aí compararam, Trump fez mais de 100 vezes, mais de 100 interrupções. Então é algo realmente, né, que não dá, não tem base de comparação. Agora, assim, eu queria destacar um ponto que eu acho que é importante, que a senadora Kamala Harris, ela conseguiu emprestar assim, dar uma embalagem carismática às posições de Biden, né? Conforme eu coloquei no início, esses pontos, ela toca nos pontos que o Biden trouxe, não, assim, amplia, né? Não traz explicações mais consistentes, conforme você falou, mas eu acho que também não houve tempo, né? O tempo era muito reduzido, então tinha que passar, tinha que falar sobre aquele tópico, então ela marcou território ali, mas de fato o eleitor não tem essa base, né? Principalmente com alguns pontos aqui que você trouxe, que eu concordo também, né? E aí, eu acho que ela foi bem sucedida na estratégia de insistir em que Trump fracassou. Trump fracassou, né, nessa administração das crises e aí ela forçou, com isso ela forçou o Mike Pence a ficar na defensiva. Porque ele é calmo, mas ele ficou na defensiva. Ele ficou, e ele não fez uma apresentação com brilho próprio, né? Com um papel que ele poderia vir a reivindicar daqui 4 anos, ou até no meio do caminho, né? Ele entrar. Então, não me parece que ele quis ocupar esse papel. Ele foi muito reverente ao presidente Trump, né? Então, isso estava também previsto, a maioria dos analistas previram isso ontem. Então, é claro que será preciso ainda conferir, mas aparentemente a senadora Kamala Harris melhorou o índice de favoritismo nas pesquisas, né? Eu acho que isso é importante, porque ela... Primeiro que, assim, ela fez isso e ela tinha condições de fazer. Talvez eu concorde com você que ela poderia fazer até melhor, né? Tendo a achar que ela ali ela tinha um ferramental ali para exercer bem o melhor papel que até agora a gente conhece dela, que é o de promotora, né? Então ela estava, sabe, inquirindo ele, dizendo, vocês são culpados. Ela fez questão de se virar diretamente para a câmera, né? Olhou para os espectadores e disse, eles sabiam o que estava acontecendo e não contaram para vocês. E aí o ponto alto dela, na minha opinião, foi falar sem rodeios de algumas questões que eu achei que ela pudesse não querer falar sobre isso. Então, sobre os direitos da mulher, né? Sobre o aborto, a mulher toma, ela disse, ela foi bem clara, a mulher toma a decisão sobre o seu próprio corpo. Eu anotei essa frase aqui dela, eu acho bastante... Desculpa te interromper, Neuza. Descriminalização da maconha também, o compromisso que colocou de descriminalização da maconha. Se eu não me engano, eu não tenho recordação de numa campanha presidencial você ter um candidato, uma candidata que faz um compromisso desse, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que isso daí ela foi
ela usou o capital político ali dela, né, para o bem e para o mal. Mas ela se posicionou porque, para mim, ela estava jogando para os jovens, né? Ela está tentando tirar o eleitor jovem, né, do sofá e dizer assim, vai lá, passa um friozinho ali até o correio, mas vai lá, deposita a sua cédula de votação e, ok, planeje, né, faça isso. Ao mesmo tempo em que ela apontou para muitas outras questões que estarão sob ataque diante de uma corte mais conservadora, né? O Obamacare, então ela fala disso, né? Isso ela foi muito bem, concordo plenamente com você. Né? Plenamente então, quando ela fala para a câmera, né? Ela faz um link entre a questão da Suprema Corte com a questão do Obamacare e diz: a administração Trump vai atrás de você, você que tem condições pré-existentes, que tem diabetes, que tem problemas do coração, que já teve câncer, você vai perder o seu plano de saúde. E essa administração está agora na Suprema Corte querendo destruir, né, o Affordable Care Act, que é o nome, na verdade, que o nome oficial para o Obamacare. Né? Então, acho que nisso você tem completa razão, ela foi muito bem. Mas eu diria, e não quero aqui fazer um advogado do diabo de maneira alguma, né, mas queria apenas provocar os nossos espectadores a ter outras impressões, eu diria que ela perdeu algumas oportunidades, porque em vários momentos o Mike Pence ele trouxe informações, para ser muito aqui leve, imprecisas, mas em alguns casos informações que beiravam a desinformação, né, literalmente. Então, por exemplo, quando o Mike Pence falou que a administração Obama, Biden, ela perdeu 200 mil empregos na indústria, né? Isso é um dado complicadíssimo, porque o Obama pegou, na verdade, a maior crise financeira, né, recente da história norte-americana, né, comparável à crise de 29, basicamente. Então, ele pega um dado, né, que tem que ser contextualizado. E a Câmara, por qualquer motivo, ela acabou não trazendo isso, que eu acho que seria importante. Na verdade, ela falou, né, se eu não estou enganado, ela falou que o vice-presidente acabou não votando favoravelmente, né, a ajuda à indústria automobilística. E deu oportunidade para o vice-presidente falar: e você não votou favoravelmente ao novo NAFTA, né, que ela acabou não respondendo. Né? Então, eu acho que ela poderia aí ter dito: olha, você está fazendo uma comparação que não faz nenhum sentido. Né? Ou seja, a administração Obama pegou o país na maior crise financeira, e se você olhar o período um pouquinho posterior, na verdade, o saldo final foi de um crescimento do número de empregos na indústria, e não de uma queda. Né? Teve um outro caso interessante, que é a questão da gripe suína, que ele fez uma comparação entre a pandemia do coronavírus e a gripe suína, que na administração Obama, né, houve 60 milhões de infectados. Mas espera um pouquinho, né? Ou seja, gripe suína, se sabia, no início havia um debate, mas depois se descobriu que ela não tinha letalidade. Então, evidentemente, né, não havia um controle sobre o número de infectados. Tanto é que o número de mortos, né, beira aí na casa, no caso da gripe suína, de 12 mil, né, se eu não estou enganado. Isso não se compara de maneira alguma com o caso da pandemia. Ela acabou também, a meu ver, poderia ter levantado essa contradição, não levantou. Né? A questão esse é um ponto que a administração Trump bate todo momento. A nossa política contra o coronavírus ela foi muito eficiente porque a gente baniu a entrada de passageiros que vinham da China, né, que foi a ordem que eles fizeram lá no final de janeiro deste ano, e que o Biden teria sido contra. Na verdade, a fala do Biden contra a xenofobia é uma fala em que ele não está fazendo referência especificamente ao banimento dessa viagem. Né? Então, de novo, uma informação errada que o Pence colocou. E, além disso, acho que esse é um ponto importante, tem outras falas do Biden que ele apoia o banimento da viagem. Esse é um outro aspecto fundamental. E, por fim, a ordem do Trump de banir passageiros vindo da China, ela não valia para norte-americanos. O New York Times, por exemplo, mostrou que depois da ordem de banimento, mais de 40 mil pessoas norte-americanos que estavam na China entraram nos Estados Unidos. E, óbvio, todos os especialistas em saúde pública concordam que só o banimento em si não era suficiente. Era preciso um conjunto de políticas que envolviam questão de rastreamento, de infectados, né, a questão de uma política de testes nacional, de garantia de infraestrutura para hospitais, coordenando com os estados, tudo que a administração Trump e o próprio Pence não fez. Né? E, por último, eu acho que um outro aspecto, tem outros que a gente poderia levantar, mas eu acho que um outro aspecto também ela foi muito clara, dizendo: olha, o país disse: olha, vocês vão aumentar impostos para todos os norte-americanos, que esse é um ponto fundamental que pega bastante, né, no eleitorado, especialmente em trabalhadores dessa região dos estados, tendo
então vocês vão aumentar impostos para todos os trabalhadores. Ela foi muito clara, não, isso não é verdade, né? Se a gente vai pegar aí quem ganha até $400 mil, né, por ano, né, não vai sofrer nenhuma consequência. Não vai sofrer nenhuma consequência. E percebam, $400 mil por ano dá $33 mil por mês. Então, de fato, a ideia é realmente taxar só os mais ricos. Mas acho que ela poderia ter sido um pouquinho mais específica, dizendo, olha, os estudos sobre as nossas propostas tributárias mostram que, na verdade, quem vai pagar esses impostos que o Biden está propondo é o 1%. São as empresas e o 1% mais rico. Não é a população em geral. Ela foi, digamos, precisa, mas acho que ela poderia, né, ter sido mais específica com relação a isso. Agora, eu concordo com você que, no geral, ela também teve pontos altíssimos. A questão da pandemia, eu acho que ela foi bem, né, foi bem no geral. Ela conseguiu colocar a pandemia como centro, que é o que a administração Trump vem tentando fazer, ou seja, tirar a pandemia do centro do debate. E eu acho que ela também foi muito bem, não sei a tua opinião sobre isso, acho que ela foi muito bem na discussão sobre a transparência. Quando a Susan Page colocou o tema da transparência, do presidente Trump não mostrar os seus exames, enfim, de a gente nunca saber exatamente a condição médica dele, todo um conjunto de informações contraditórias, ela pegou esse ponto e fez um gancho com a falta de transparência financeira. E aí eu acho que ela foi maravilhosa, ela realmente foi precisa, dizendo, olha, quando eu soube pela reportagem do New York Times que o Trump pagou, né, recentemente apenas $750 ano de imposto de renda, eu mesmo me perguntei, peraí, mas $750 mil? Não, $750. Isso realmente, eu acho que ela foi muito precisa, ela pegou um gancho, foi muito rápida, e o Pence não conseguiu responder. Né? Então, a minha avaliação é que ela teve algumas oportunidades perdidas, mas concordo, bem mais carismática, bem mais energética, né? Trouxe realmente pontos fracos da campanha do Trump, da administração Trump, ali a olhos nus. Né? Então, no geral, eu vi pontos fracos e fortes em ambos os lados. Acho que é difícil a gente avaliar o impacto disso ainda no eleitorado independente. Acho que haverá algum impacto provável, mas eu não arriscaria, né, avaliar se isso vai ampliar a distância que o Biden já tem ou se vai diminuir um pouco. Mas eu não vejo grandes efeitos. Né? Eu acho que esse debate, no final das contas, ficou quase como um empate, digamos assim, um 0-0, em que você não teve, de ambos os lados, né, alguma coisa que poderíamos dizer vai ter um efeito positivo ou negativo para uma das duas campanhas. Mas, pelo menos, né, isso com certeza, não vai ter um efeito negativo na distância, a meu ver, entre Biden e Trump, né, um efeito negativo significativo. Se tiver um efeito negativo, vai ser muito pequeno, e se tiver um efeito positivo, eu acho que também não vai ser um efeito positivo, né, tão significativo assim. Mas queria, né, acho que a gente está chegando aqui já no final do nosso programa, queria dar a palavra para você, para te ouvir também, evidentemente, sobre as coisas que eu rapidamente comentei. Eu acho que ela conseguiu se sair muito bem e passar uma mensagem a um público mais amplo, né? Eu acho que sim, ela tocou ali nos corações e mentes, talvez, né, tenha acontecido isso, tendendo a largar essa atual vantagem do Biden. Essa é a minha opinião. Eu acho que ela traz essas questões e já o vice-presidente Mike Pence me parece que não expandiu os seus arremessos, né, para chamar a atenção daqueles eleitores indecisos que são os que vão, de fato, fazer diferença. Né? Parece-me que ele não conseguiu mostrar para os indecisos que ele tanto estaria pronto para assumir essa presidência, se necessário, né, conforme eu já falei aqui, ele me pareceu apático. Ele não conseguiu também mostrar que ele poderia ser um líder, né, forte, ser um líder, né, que a gente não está vendo um líder aí, pelos seus próprios méritos, né, e pronto para assumir esse comando, se necessário for. É claro que isso era um tremendo desafio para o Pence, né, para o Mike Pence, que ele, a gente sabe, ele precisa andar na linha aí, que é bem estreitinha, bem fininha entre demonstrar a sua força pessoal, né, o seu perfil pessoal, e não despertar a inquietação de um presidente que é bem paranoico, né, que tem medo de ser ofuscado por qualquer um dos membros de sua equipe. Então, eu acho que ele acabou que ficando nesse seguro, né? Nessa parte que ele acha seguro. Mas ele também não perdeu votos, né? Eu acho que isso é o ponto principal aí. Bom, Felipe,
eu sinto dizer aqui que nós estamos chegando aqui no finalzinho, né? De acordo com o nosso combinado, o nosso tempo aqui está acabando. Não sei se você quer fazer fazer algum ponto, trazer algum outro ponto aqui para a gente. Pontos a gente sempre vai ter. Acho que realmente essa campanha presidencial é muito complexa e a gente deixa aí para outras oportunidades no diálogo. Realmente tem muita coisa para falar. Eu acho que a gente conseguiu, né, trazer o essencial do debate dos candidatos a vice-presidente de ontem. Exato, a gente gostaria de falar aqui, tem vários pontos que eu anotei, mas a gente não tem. Depois, né, a nossa audiência aqui vai reclamar. Eu agradeço, então, a sua participação e agradeço a todos que nos assistem aqui e têm nos acompanhado, né, no canal. E diria para vocês, como sempre, se vocês gostaram desta programação, vai lá, deixa um like e continue com a gente aqui. Eu acho que nós gostamos muito da companhia de todos vocês. E eu queria dizer que a nossa próxima programação irá ao ar no dia 22 de outubro, quando estaremos bem pertinho, né, do dia D de votar, lá nos Estados Unidos. Então, até lá.